A última parte do nosso CRUD é o excluir. Então, o excluir foi criado um botão aqui na nossa listagem de exclusão para executar o comando exclusão, que é este aqui. A URL, então ele vai ser enviado para o arquivo excluir.php com o código do elemento que eu quero excluir. Então, quando a gente clicar nesse botão, ele vai estar executando este código. Se você olhar aqui e observar algumas informações importantes, ele tem o mesmo código, um código parecido com o que a gente tem dentro do editar e dentro do exibir, que é a questão de ter obrigatoriedade do nosso ID. Então, para a gente ter o código passado, qual o código que a gente quer fazer. Esse código poderia ser enviado por post também, ou pelo método delete, como fosse necessário ali. Então, e aqui, nessa segunda parte, nós temos realmente a nossa execução. Se observarmos, ele é próximo de um select de um. Por quê? Porque ele só tem um campo, mas a estrutura do delete ele é muito mais simples em relação ao select. Por quê? Porque ele só necessita dizer qual o campo que eu quero, qual a carry aqui, qual a condição que eu vou estar fazendo para saber quais os campos que eu tenho que executar. Essa parte do where aqui tem que lembrar que é obrigatório. Isso porque esse aqui, então, é um campo, uma parte obrigatório, tá? Por que é obrigatório a gente ter esse where? Se a gente não colocar o where, todos os nossos dados serão excluídos. Então tem que ter muito cuidado com o delete, porque o delete é um comando que ele, quando não for utilizado corretamente a questão do where, pode causar uma exclusão total do nosso banco de dados, uma limpeza do nosso banco de uma tabela. Então a gente tem que ter maior cuidado com ele. A sintaxe dele é de conhecimento, então você vai fazer um delete from ao nome da tabela, where a condição. Normalmente, nos nossos projetos, a gente vai estar trabalhando com o ID, com o código do objeto que a gente quer excluir. Mas nada impede de excluir um determinado objeto baseado no nome. Um objeto baseado numa data. Isso vai fazer o quê? O nosso CRUD só vai mudar essa área. Quando a gente faz isso, a gente só vai estar mudando esse parâmetro. O restante continua tudo igual. A gente vai continuar fazendo o delete da tabela. E o que vai mudar é a nossa condição. Ok? Então, o que ele muda aqui? Quase nada em relação ao restante. A sintaxe do delete é a mais simples de todas. Ele tem menos parâmetros e é a mais simples de todas. Como que ele vai funcionar? Ele vai estar analisando essa região, vai verificar quantos registros foram excluídos. Se for igual a 1, ele vai dar como excluído com sucesso. Se for menos do que 1, se for igual a 0, ele vai dar um erro. Isso vai acontecer quando alguém tentar acessar alguma URL que não é. Eu vou excluir esse teste 25 aqui para fazer o teste. Ó, se eu tentar excluir novamente ele, que é recarregar a página para ser excluído novamente, ele vai dar erro ao excluir. Por quê? Porque ele já excluiu, não possui o objeto. Então, aqui a mensagem te deu como erro ao excluir, mas poderia ter colocado como nenhum registro excluído. Isso é apenas uma mensagem. Então, aí é a critério de cada um. Então, se nenhum registro excluído, a gente vai colocar essa mensagem na tela para a pessoa e vai exibir a listagem, ou o botão para retornar a listagem. Essa é o comando mais simples que a gente tem. Mas tem que ter cuidado, porque a falta dessa parte aqui pode fazer com que a parte do where pode fazer com que a gente tenha um problema em relação à exclusão do banco de dados inteiro. E assim como foi nos outros, aqui está a documentação do site W3
schools com a sintaxe do nosso SQL. Como a gente pode observar aqui, é a sintaxe mais simples de todas. Ele tem apenas uma condição aqui e o nome da tabela. Então é a sintaxe mais simples que a gente tem dentro das consultas. É só um nome de uma tabela e uma condição. Lembrando que se não tiver condições, vocês vão ter problemas com o nosso... Se não for designado uma condição, a gente pode estar excluindo todos os registros da tabela, ok? Aqui a gente tem um exemplo de uma execução usando um determinado padrão, que aqui ele está usando o customer name, mas a gente vai estar trabalhando normalmente com o ID, ok? Por hoje seria isso e vamos para o próximo capítulo.